Bom, gente, vamos lá dar continuidade aos nossos vídeos aqui e mais questões de concurso para vocês, né? O nosso objetivo aqui é preparar, é mostrar sempre as questões mais atuais aqui de concursos realizados aqui pela Fundação Carlos Chagas. A gente está aqui com uma bateria de questões da Fundação Carlos Chagas nesses últimos vídeos, né? Já que a organizadora do concurso do Banco do Brasil 2013 já, e organizadora de alguns concursos que devem ocorrer pelo Brasil, do Ministério Público, para o Ministério Público dos Estados, além de tribunais. Então nós temos aqui Tribunal de Contas de São Paulo, concurso realizado em 2012, recentemente pela Fundação Carlos Chagas. Então nós temos aqui uma questão sobre o Excel 2007, que a priori mostra-se aqui uma planilha com duas colunas. Na coluna A, valor do bem. Na coluna B, comissão. Certo? E lá embaixo, na linha 6, total das comissões. Então, na coluna A, temos alguns valores, referente a valor de bens. Na coluna B, comissão. E lá embaixo, na linha 6, o total da coluna B, total das comissões pagas. Então, vamos ver o que a organizadora cobrou com relação a essa planilha aqui. A função digitada na célula B6 para somar as comissões para valores de bens acima de 200 mil é. Então vamos lá. Deseja-se aqui nessa questão saber que tipo de função foi digitada aqui na célula B6 que obteve um total de comissões, mas apenas para os bens acima de 200 mil reais. Então, nós temos aqui 120 mil reais, não está dentro, aquela comissão 2.800 não entrou naquele total. 900 mil está acima de 200 mil, então essa comissão de 45 mil entrou. 280 mil está acima de 80 mil, de 200 mil, aliás, 80 mil acima de 200, então entrou esse 7.500. E 200 mil, então esse não está acima de 200 mil, esse 5 mil não entrou. Entrou só o 45 mil e o 7.500, totalizando 52.500. Então, sabe-se aqui, a própria questão nos indica que esse total aqui de comissão, 52.500, é somente para o pagamento de comissões de bens acima de 200 mil reais. Então, isso daqui é o que a gente chama de função condicional. Valores de uma coluna são somados, certo? Mas apenas se atenderem a uma condição de valores de uma outra coluna. Então, nesse caso aqui, a gente vai utilizar a função de soma condicional, chamada soma-se. Por exemplo, nós já trabalhamos aqui agora há pouco com uma planilhazinha aqui do Excel, ainda está aqui. Vou citar um exemplo. Nesta planilha, a gente tem na coluna A 5 valores e na coluna B nomes. Percebam aí que na coluna C, César, Maria, César, Carla, César. Então tem César, Maria e Carla, onde César aparece 3 vezes. Então, digamos, lá naquela coluna A, daquela planilha na questão, valores acima de 200 mil aparecem algumas vezes, 2 vezes no caso. Assim como César aqui aparece também 3 vezes, algumas vezes. Se eu colocar a função igual soma-se, abre o parênteses, eu vou colocar aqui, primeiramente, a coluna C, o intervalo de C1 até C5. Ele já marca as 5 células. Aí eu coloco ponto e vírgula, abre aspas, César, fecha aspas. Ponto e vírgula, intervalo para soma, que é o último argumento da função. Aí eu coloco A1, 2 pontos, A5. Então veja bem, o primeiro intervalo, C1, 2 pontos, C5, é para que o Excel faça uma pesquisa, certo? Se dentro desse intervalo existem células com esse conteúdo, César. Se existir, ele vai pegar células correspondentes em um outro intervalo, que é de A1 até A5, para somar. Então, vejamos. Célula C1 é a primeira célula do primeiro intervalo. Tem o critério que foi aplicado, entre aspas? Tem, César. Então, ele já pega a primeira célula do outro intervalo e já começa a fazer uma soma a partir dessa célula. Aí vai continuando o intervalo. C2 tem o critério César? Não. Então, a segunda célula desse outro intervalo já não entra nessa soma.
E assim até o final. C3, tem o critério César? Tem. Então a terceira célula desse outro intervalo já entra no somatório. Carla, corresponde ao critério César? Não. Então a quarta célula aqui não entra. E a última, quinta e última célula do primeiro intervalo tem o critério César. Então a última célula do intervalo, que é a 5, entra nesse somatório. Então aqui, César aparece na primeira, terceira e última. Quinta e última célula do primeiro intervalo. Então a primeira, a terceira e a quinta do outro intervalo de A1 até A5, que vai ser 150, 500 e 790, serão somados, totalizando aí 1.440. Certo? Essa função ela também pode ser utilizada com um argumento a menos, de outra maneira. Por exemplo, se eu quisesse somar aqui todos os valores que fossem maior que 500, por exemplo, somar na coluna A somente os valores acima de 500. Então, se eu colocar aqui, igual, soma-se, abre o parênteses, A1, 2 pontos, A5, certo? Igual, soma-se, abre o parênteses, A1, 2 pontos, A5, ponto e vírgula. E entre aspas eu coloco, valores maiores do que 500. Maior que 500, fecha aspas e fecha parênteses. Então, não tem outro argumento, uma outra sequência de células, ou outro intervalo para ser usado. Então, nesse caso, ele só vai verificar, de A1 até A5, quais são os valores maior que 500. Se existir algum valor maior do que 500, ele faz a soma desses valores. Como aqui a gente tem 790, 620. 790, 620. Já que 150, 500, 480 não é maior do que 500. Então, 620 com 790, 1.410. Então, essa função chamada soma-se do Excel, ela pode ser usada nessas duas situações. Somente para somar valores que correspondam a um critério colocado entre aspas, certo? A uma condição colocada entre aspas, ou então fazer uma soma paralela, como a gente fez aqui, com essas colunas aqui, A e C. Então, voltando à situação aqui da questão, deseja-se somar apenas valores na coluna B, comissão, que correspondam a valores na coluna A que sejam maior do que 200 mil. O que a gente vai ter aqui que fazer? Colocar igual, soma-se, abre o parênteses, aqui o valor dos bens estão A2, A3, A4 e A5. Então, A2, 2 pontos, A5, ponto e vírgula, entre aspas, maior que 200 mil. Então, verificar os valores de A2 até A5, maiores que 200 mil, ponto e vírgula, B2, 2 pontos, B5. Então, o que vai acontecer? Com isso, ele vai verificar A2, a primeira célula, atende àquela condição que está lá, o critério entre aspas, maior do que 200 mil? Não. Então, esse valor também na coluna B não entra no somatório. 900 mil, a segunda célula do primeiro intervalo, é maior do que 200 mil? Sim. Então, a segunda célula do outro intervalo vai entrar nesse somatório. Assim como a terceira, 280 mil está acima de 200 mil, o 7.500 entra no somatório, e 200 mil aí não está acima de 200 mil, não entra o valor dessa última célula do segundo intervalo. Então, nós vamos ter igual, soma-se, abre o parênteses, A2, 2 pontos, A5, ponto e vírgula, entre aspas, maior que 200 mil, ponto e vírgula, B2, 2 pontos, B5. E, com certeza, em um dos itens da questão nós vamos ter isso daí. Soma-se aparece nas letras A e D. Na letra D, totalmente desestruturada a função. E na letra A, exatamente como nós comentamos. Igual soma-se, abre o parênteses, A2, 2 pontos, A5, ponto e vírgula, maior que 200 mil, entre aspas, ponto e vírgula, B2, 2 pontos, B5. Ou seja, somar de B2 até B5 somente células, né, que correspondam a valores na coluna A que sejam maior do que 200 mil. Então, na coluna A, valores maior do que 200 mil, só mesmo em A3, A4. Então, os valores de B3 e B4 serão somados. 45 mil com 7.500, 52.500. Portanto, letra A, opção correta dessa questão. Ok, gente? Então, espero que com essa explicação tenha ficado bem clara essa função soma-se,
porque já vimos também vários outros concursos, tanto Fundação Carlos Chagas como CESP e SES Gran Rio também. Tá? Vamos a uma próxima questão desse concurso do Tribunal de Contas de São Paulo de 2012. Mais uma questãozinha sobre o Excel 2007. Vamos lá. A planilha a seguir foi criada no Microsoft Excel 2007 em português. Na coluna A nós temos nome, Ana, Pedro e João. Na coluna B nós temos usuário, Ana Paula, Pepiro e J. Júnior. Na coluna C nós temos servidor, ig.com.br, uol.com.br, globo.com. E na coluna D nós temos e-mail, anapaula@ig.com.br, pepiro@uol.com.br, jjunior@globo.com. O que a gente já percebe aqui, de antemão, é que nós temos aqui na coluna B um nome de usuário, Ana Paula. Na coluna C, um endereço de servidor, ig.com.br. E na coluna D nós temos os dois conteúdos, né, com o símbolo do arroba no meio. Nome de usuário, aí o arroba entra lá, e o endereço do servidor, ig.com.br, do provedor. A mesma coisa aqui, Pepiro e aqui o uol.com.br. Aí aqui entrou o arroba, pepiro@uol.com.br. A mesma coisa lá embaixo, jjunior, globo.com. Lá na outra coluna entrou jjunior@globo.com. Então a questão, vamos lá. Na célula D2 foi utilizada uma operação para agrupar o conteúdo da célula B2 com o caractere arroba e mais o conteúdo de C2. E foi isso mesmo. Nós temos aqui Ana Paula em B2, ig.com.br em C2, e lá em D2, os dois conteúdos mais o símbolozinho do arroba entre eles. Pergunta final da questão. Em seguida, a operação foi arrastada até a célula D4. A operação digitada foi, então, qual foi o tipo de operação, cálculo, função, no Excel que foi utilizada para que pudéssemos unir o conteúdo das duas células, certo? B2 e C2, ainda com o símbolozinho do arroba no meio, adicionando o símbolo do arroba. Mais uma vez, vamos alternar aqui para a janelinha do Excel. Vamos lá. Já temos ela aqui aberta. Vamos fazer aqui o seguinte. Eu tenho aqui, na célula C2, o nome Maria, e na célula C4, o nome Carla. Então, digamos que aqui nessa célula atual B7, eu queira colocar assim, Maria Carla. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso usar um tipo de função do Excel chamada concatenar. E simplesmente utilizar as duas células. Maria está em C2. Carla está em C4. Então, foi o que eu coloquei aqui. Igual concatenar e entre parênteses C2, ponto e vírgula, C4. No caso aqui, o Excel vai unir o conteúdo das duas células de forma contínua. Não vai ter nada separando, não vai ter espaço. Então, vejam e confiram também, dá para ir de acordo com o que a gente está aqui narrando a questão, dá para que vocês possam ir aí digitando e algo parecido, e acompanhando, fazendo também aí no seu computador. Vejam que ficou Maria, Carla, tudo junto. Se eu quisesse aqui adicionar um arroba ou um espaço em branco, era só eu colocar isso entre aspas. Não tem mistério. Então, vou voltar aqui de novo. A mesma questão, mesmo cálculo, e depois de C2 eu coloco ponto e vírgula, abre aspas, ou espaço, ou arroba, o que eu quiser, vou botar aqui arroba para ficar parecido lá com a questão, fecha aspas. E depois, ponto e vírgula, C4. Então, ao invés de colocar C2, ponto e vírgula, C4, eu coloquei C2, ponto e vírgula, abre aspas, arroba, fecha aspas, ponto e vírgula, C4. Então, foi que eu coloquei um argumento a mais, que foi o arroba, por isso, um ponto e vírgula a mais. E ao teclar Enter, vai ficar Maria, arroba, Carla. Essa é uma maneira, é pela função. Agora vamos pela fórmula. Pela fórmula, existe aqui um tipo de símbolo no teclado, que é conhecido como E comercial, que pode substituir a função concatenar. Então, pela fórmula, o que é que eu vou fazer? Eu vou digitar igual C2, diretamente, endereço da célula. Aí vou colocar esse símbolozinho, certo? Que aí vocês vão encontrar esse símbolo acima do número 7 no teclado,
certo? No teclado numérico lado a lado, na parte superior do seu teclado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, chegar no 7, você vai ver o símbolozinho do e-comercial acima dele. Aí vai colocar, abre aspas, arroba, fecha aspas. E aí colocar mais uma vez este símbolo, colocar C4. Então, o que tem diferente aqui do cálculo que eu fiz anterior? Eu não estou usando a função concatenar com ponto e vírgula. Eu estou utilizando, certo? A fórmula, que não precisa da função, não precisa de parênteses, simplesmente as células separadas pelo símbolozinho do e-comercial. Se eu colocar igual C2, e-comercial C4, aí vai ficar Maria Carla, tudo junto. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou colocando aqui, entre os símbolos de e-comercial e entre aspas, o símbolozinho do arroba. Como poderia colocar um espaço, como poderia colocar qualquer outro tipo de informação, número, texto, o que for entre aspas. Separados aqui dos outros argumentos pelo e-comercial. Então, o mesmo resultado aqui de cima, Maria, arroba Carla. Então, vamos voltar à questão e concluir. Deseja-se aqui obter um tipo de função de cálculo, operação, que venha a unir o valor de B2, Ana Paula, com o de C2, ig.com.br, com um arroba no meio, para que fique assim, anapaula@ig.com.br. O que eu vou ter que fazer? De começar digitando igual B2, o símbolo do e-comercial, abre aspas, arroba, fecha aspas, o símbolo do e-comercial de novo, C2. Então, vai unir os dois conteúdos com o símbolo do arroba no meio, certo? Tendo esse resultado que está em D2. Ou então, usando a função concatenar, o que não é o caso aqui, ó. Não tem nenhuma dos itens aí com a função concatenar. Mais parecido que tem aqui é conc, tá? Então, utilizar o igual B2, símbolo, está aqui, ó, letra B. Igual B2, símbolo do e-comercial, abre aspas, arroba, fecha aspas. Símbolo do e-comercial C2, está aqui na letra B de bola. Vai unir os valores de B2 e C2 com o símbolo do arroba entre eles, no meio. Portanto, letra B de bola. Então, voltando aí, nós temos duas maneiras de unir o conteúdo de células, que é usando a função concatenar e o endereço das células separadas por ponto e vírgula, né? Ou então, ao invés de função concatenar, colocar simplesmente o endereço das células separadas pelo símbolo do e-comercial. E caso se deseje colocar alguma coisa entre os conteúdos, você simplesmente utiliza, entre aspas, um determinado conteúdo desejado, né, que se deseja colocar entre o conteúdo das células. No caso aqui da fórmula, uso o e-comercial, e lá na função, entre parênteses, função concatenar, você coloca ponto e vírgula, abre aspas, um determinado conteúdo, como nós explicamos lá na janelinha do Excel, ok? Então, é mais um vídeo que a gente vai encerrando aqui, com mais algumas questões, tá, sobre o Excel, aqui no caso, e em seguida a gente vai retornar para terminar essas questões aqui, também desse concurso do Tribunal de Contas de São Paulo 2012.